a justiça flua como um rio, que o amor seja a vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Eu quero ser as mãos que trazem cura, saciar aqueles que têm fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, olha o compromisso. Usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer, e a cura para a alma vive em mim. Quem é a cura? Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés, quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei. Igreja, há tanto, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Tua salvação. Quão formosos são os pés, quão formosos são os pés dos que proclamam. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão.
Quero convidar vocês, toda a congregação, a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis. Eu gostaria de falar, nesta noite, sobre a teologia da família, mas eu não posso... Para você falar da teologia da família, você precisa falar da teologia da criação. Porque, na realidade, a família foi Deus que criou, né? E existe aqui um mandato cultural. Porque quando Deus realizou o primeiro casamento, não existia cultura nenhuma, só existia a cultura do céu, né? Quando ele disse, olha, deixa o homem, seu pai e sua mãe para viver com a sua mulher. E, né? Então, nem Adão tinha mãe, nem Adão tinha pai. Né? Eu nem tinha. Porque isso é um mandato cultural do céu, de Deus, é uma ordem. E nós precisamos entender um pouco da teologia da criação e da família, e precisamos defender a família cada vez mais. Porque a família foi o projeto de Deus para construir a sociedade, para também formar a personalidade, né? A família é aí onde nós recebemos o amor fundamental, onde filhos precisam receber o amor fundamental. Mas não está acontecendo assim, né? Estamos vivendo numa tragédia mundial. Nosso país já tem mais de 50% da população já divorciada. Os colégios, nós estamos ali ajudando o Colégio Americano Batista, em Pernambuco, lá em Recife, e o infantil é um barril de pólvora. Porque os pais, muitos filhos que estão lá, são pais separados, e cada semana é uma coisa triste que acontece, porque é pai pedófilo, pessoas, né, crianças maltratadas, crianças... Nós temos agora, semana passada, uma criança de 7 anos de idade, onde os pais separados, realmente é um filho abandonado, que a mãe está com várias pessoas, e o pai está com outra mulher, e que não aceita o filho, e o menino com 7 anos já diz, eu quero morrer, porque eu não tenho um pai, não tenho mãe, não são meu pai e minha mãe. Eu queria me jogar debaixo de um carro. Então, chegou a perturbar a gente, ver aquela criança tendo pai, tem mãe, tem recurso, mas não tem amor, não tem respeito, não tem carinho, não tem nada. Entendeu, querido? Então, está assim a nossa humanidade. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu gostaria de falar algo muito importante. Diz aqui, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui a gente vê que Deus, Ele deu ordem e as coisas, né, aconteceram. Ele dava ordem. Então, Ele fala a sua palavra, Deus faz, Deus diz e Deus faz. Ele diz e faz, né? Então, e assim as coisas acontecem. E depois de ter feito o mundo, né, bonito, belo, diz aqui a palavra de Deus, que Deus viu que ficou muito bom, ficou bom. Então disse, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou, ele disse, sejam férteis. Férteis e multipliquem, encham, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então está aqui, querido. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, pedimos a tua
sabedoria, tua unção, tua inspiração. Pai, da mesma forma como a tua palavra foi escrita, precisamos da tua inspiração para entendê-la, para aplicar na nossa vida, Pai, que tenha liberdade aqui, Senhor, para falar. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que passasse uma coisa muito importante aqui sobre a teologia da criação. E aqui a Bíblia diz que Deus criou o homem, homem e mulher, macho e fêmea. E eu gostaria muito, até, nós precisamos agora fazer um apelo, para que os homens não deixem de ser homem e as mulheres não deixem de ser mulher. Nós temos que fazer esse apelo, porque já existe uma corrente, existe um movimento para criar, para mudar as verdades de Deus. Então, hoje mesmo, estava vendo que já um monte de colégios já não vai fazer mais Dia dos Pais e Dia das Mães. Vai ser o dia do Criador, da Criadora e do Criador. Tá certo? Então, é uma coisa terrível. É mudar a verdade de Deus, como diz lá em Romanos. Eles não aceitam a verdade de Deus. Então, mudando o uso natural. Então, Deus também quer fazer assim, faça assim. Mas é algo que a gente precisa, porque tem algumas pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, é induzido. Então, e aqui uma coisa muito importante, que a coincidência nos fundamentos biogenéticos e a narrativa bíblica, uma coincidência. Então, a forma binária da natureza humana se constitui homem e mulher com as suas características próprias. Foi assim que Deus fez. Então, homem e mulher. Pode passar? Preste atenção. O ponto de vista biológico e cromossômico diferencia homem e mulher. O genoma masculino, qual é? E o genoma feminino não tem outro. Tá certo? Pode passar? Então, ao longo da vida, continuamos diferentes, como homem e mulher, da mesma forma que nascemos. Foi assim que Deus fez. Não podemos mudar. Pode passar? Então, a mulher produz o quê? Estrógeno e progesterona, que por isso ovula. E o homem produz o quê? Testosterona e produz milhões de quê? De espermatozoides. Então, foi tudo planejado, criado como todo o universo, como eu sou seu corpo humano. Foi assim que Deus fez. Eu não posso mudar os absolutos, as verdades de Deus, as leis da física. Não posso mudar. Então, você não pode fazer da mangueira da jaca. Pode? Então, você, não, a jaqueira, não, eu não quero da jaca, eu quero da manga. Agora, para ela da manga vai ser complicado. Não é verdade? Vai ser muito complicado. Então, e a gente tem que aceitar isso como uma coisa normal. Por isso que é estranho. Não tem nada com homofobia, porque é estranho. É estranho, é anormal. Tá certo? Então, é mudar as verdades de Deus. E nós precisamos, pais, nós precisamos proteger os nossos filhos. Infelizmente, a internet tem sido uma desgraça na vida de muita gente. E nós precisamos ter colocar uma cerca de proteção para a vida dos nossos filhos. Porque existe aí uma fábrica. Tem gente que quer fabricar mesmo homossexuais na sociedade. Então, nós temos aí os hackers, pedófilos. Entendeu? Então, tem muita gente, infelizmente, tem pais pedófilos. Tem tios, tem vizinhos, tem amigos, tem pessoas que querem incutir, que querem seduzir. E já tem até psicólogo querendo tirar que a pedofilia não é mais crime. Já quer descriminalizar a pedofilia, como estão fazendo com as drogas. Você entendeu, querido? Então, é isso que está acontecendo. Então, pode passar aí? Então,
Homem e mulher, do ponto de vista biogenético, possuem características específicas, são diferentes, para cumprir papéis diferentes na vida. Foi assim que Deus fez. E um completa o outro. Tá? Então, não podemos mudar as verdades de Deus. Tá? E a partir desta visão biogenética, que se constrói, pode passar? Que se constrói a sexualidade no ser uno, numa junção biofísica e psíquica. Então, Deus deu, querido, a incumbência, o homem e a mulher, para dominar. Nós precisamos exercer um domínio. Só que quando Deus fez o homem e a mulher, Ele fez, claro, num clima de paz, de amor, de bondade, de misericórdia. Né? Então, lembra que o homem e a mulher passeavam com Deus, eles viviam nus. Tá? No jardim, nós fomos criados para viver no jardim. Tá? Não fomos criados até para viver na cidade. Você sabe quem fez a cidade foi quem? Caim. Foi ele que fez a primeira cidade. Cidade é lugar de esconder, de fazer tudo que é errado. Certo? Deus nos fez, por isso nós temos uma identificação com o campo. Foi assim que Deus nos fez. Mas o homem sempre mudou as verdades de Deus. Mas isso aconteceu lá no céu. Então, Deus deu uma ordem, querido. E a ordem, Deus, como nós vemos aqui na criação, que Deus, Ele fala e as coisas acontecem. Deus se envolve, Deus fala. A presença de Deus coloca o caos em ordem. É assim que acontece. Então, o homem vivia em ordem com Deus. E quando Deus disse a ele, domine todas as esferas da sua convivência, domine os animais. E o homem e mulher precisa exercer seu domínio na casa, no seu lar. Foi assim que Deus planejou construir a humanidade. Tá? Então foi desta forma. Mas infelizmente, querido, o pecado afastou o homem de Deus. Em vez do homem dominar de forma divina, cheio de bondade, misericórdia, domina como? De forma perversa. Porque o homem, o texto de Gênesis, ele narra a criação do ser humano nas pessoas de Adão e Eva. Deus delegou a Adão e Eva autoridade sobre a criação, e eles tornaram-se responsáveis pela administração do universo. E vale ressaltar que Deus não deu autonomia ao ser humano, apenas compartilhou com ele a administração. Nada no universo pode ser autônomo em relação a Deus, senão teríamos dois deuses. Houve, porém, um momento em que o ser humano resolveu assumir o controle do universo, para governá-lo por si mesmo, deixando Deus de lado. Deus tinha estabelecido um limite, mas o ser humano acreditou que, tendo acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal, poderia assumir o controle do universo, independente de Deus. Chamou para si o direito de ser a fonte de autoridade acerca do bem e do mal, do certo e do errado. Deus, que era o centro de todas as coisas, foi posto de lado. Deus tinha determinado, ordenado, no dia que o ser humano decretar sua independência, morreria. E, de fato, a queda trouxe a morte. Trouxe a morte física, trouxe a morte social, trouxe a morte existencial, trouxe a morte cósmica e trouxe a morte espiritual. Então, foi isso que aconteceu. Então, aí onde estão esses modelos errados, o feminismo, o machismo. Então, a perversidade, você sabe muito bem que a origem da violência da mulher, você sabe, a cada 15 segundos, uma criança morre de fome no mundo. A cada 25 segundos, uma criança é abusada do nosso país. Entendeu? Então, cada dia, 25 crianças são violentadas. Tá? Aliás, são assassinadas. E essas estatísticas, a cada 7 crianças, 5 são abusadas pela própria família, ou pelos vizinhos, ou uma babá. Os pais não estão entendendo com quem está deixando os filhos.
E Deus deu a incumbência, querido, de nós passarmos o amor fundamental. Então, infelizmente, nós estamos passando, onde é que constrói os monstrinhos? É dentro de casa. Não é na universidade, não. Então, quando o pai e a mãe deixam de exercer o seu domínio divino, deixam de passar o amor fundamental para os seus filhos, tá? Então, o que acontece? Então, por isso que nós estamos vivendo numa sociedade de crianças feridas, adolescente ferido. O índice de suicídio de adolescente tem crescido assustadoramente no nosso país. Como as drogas, é fácil, é presa fácil para elas, querido. Mas por que tudo isso está acontecendo? Está acontecendo porque os pai não está exercendo o seu papel divino de dominar, não está dominando a sua casa, as suas esferas de convivência. E a primeira esfera de convivência é o seu lar. Tá? Então em Deus aqui nós temos um modelo de gestão. Deus deixou aqui um modelo de gestão. Aliás, esse modelo de gestão serve para qualquer empresa. E serve para a sua família. Serve para você. E aqui deixa bem claro quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. Então Deus não faz sozinho. Né? Façamos. Então no céu tem uma equipe. Né? Então isso é muito... Há uma interdependência. Tá? Então uma coisa também no céu, que a gente aprende na comunidade do céu, é que além de ser, eles tinham personalidade, papéis claros. É outra coisa muito importante. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então é isso que precisa. Então nós precisamos definir papéis. Na família existem papéis que Deus estabeleceu. O homem cabeça. E a mulher submissão, que está sob a mesma missão de edificar, de construir. Um completa o outro. Um não é melhor do que o outro. Tá? Então está aqui quando lá no livro de Efésios, quando Deus diz que o homem é cabeça da mulher, cabeça aí, querido, cabeça na realidade, é modelo, é líder. E líder é modelo. Líder é dizer, faça o que eu faço. Foi assim que Jesus não sentou no trono e quis ser servido. Foi assim, eu vim para servir, e não para ser servido. Tá? Jesus, ele veio para servir. Então, cabeça é profeta, que fala, que tem que falar. Não é a Rede Globo que tem que falar. Nem as novelas da Rede Globo que tem que falar. Então, o pai tem que ter iniciativa. E o maior pecado hoje, querido, é a omissão. É isso que aconteceu. O pecado do homem, o homem é omisso. Está sendo omisso, está deixando as coisas acontecerem. E depois vem a tragédia, por que aconteceu? Por que meu filho está nas drogas? Por que meu filho deu para isso ou para aquilo? Porque nós não exercemos o domínio sobre ele. Então, até eu estava um dia desse, assim, brincando com uma pessoa, estava uma pessoa, aliás, uma senhora, levando um cachorro. Mas o cachorro estava levando ela, né? Ela não estava levando o cachorro. Você já viu? Ela não tem domínio sobre. Nós não pode nem andar com esse cachorro, porque ela não exerceu o domínio. O cachorro tem que andar aqui. Na verdade, você tem que botar coleira, você tem que ensinar o cachorro. Senão, ele engole. Então, por aí você já vê como é que estão as crianças. As crianças estão dentro da escola, diz ao professor assim, ó, eu não respeito meu pai e minha mãe, quanto mais você. Coitados dos professores. Eu acho que a profissão pior que existe hoje é professor. Está apanhando. Entendeu? Está sofrendo. Pior que nos colégios é cliente. O colégio não quer perder o cliente. Né? Então, às vezes, é mais fácil mandar o professor embora do que perder o cliente. Mas é assim que está a humanidade. Tá certo? Então, quando você não exerce o domínio, então o que é que acontece, meu querido? O diabo, ele se iranda. Mas voltando aqui um pouquinho, olha, a gestão do céu.
papéis claros, tá? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Comunicação excelente. O que é que acontece? Deus, ele glorifica o Filho. Ele diz, tu és meu filho amado, querido, eu tenho um prazer em você. Jesus, ele glorifica o Pai. Né? Em todos os momentos, ele honra o Pai. O Espírito Santo não foi falado sobre si mesmo, ele veio o quê? Glorificar o Filho. Então, um ou outro. Tá certo, querido? Então, é aí onde está esses 3 princípios maravilhosos de gestão que precisa existir. Na família e em qualquer lugar. Nós precisamos ter papéis claros, nós precisamos de ter comunicação excelente, como também nós precisamos de ser interdependente, um depender do outro. Né? Tanto a independência ela é nociva, como a dependência ela é nociva. Tá? Então, o importante é interdependência. E o próprio Jesus diz, eu não faço nada se meu pai não mandar fazer. Tá? Eu não faço nada se meu pai não mandar. Então, uma interdependência. Poderia, mas ele abre mão da sua independência para ouvir o conselho do pai. Então, quando isso acontece na empresa, em qualquer lugar, então, meu querido, aí a coisa acontece. Aí a coisa melhora. Aliás, vou dizer uma coisa aqui. As melhores empresas do mundo, vocês podem ler um livro de Jim Collins. Empresas feitas para vencer, para durar. Eles estão buscando as melhores empresas do mundo, talvez melhor do que a Coca-Cola. Eles estão procurando homens, não em primeiro lugar, nem a competência. A competência você pode fazer. Mas a primeira coisa é caráter. Certo? Porque tem muita gente competente sem caráter. Olha, Brasília está cheio disso. Não é verdade? Tem muita gente competente. Competência é uma mente fora de série, mas sem caráter. São pessoas sem caráter, querido. Então, não adianta você colocar uma pessoa competente, mas sem caráter, na igreja é um estrago. É por isso que, para ser modelo de líder na igreja, você tem que ser primeiro em casa. Porque se você não sabe administrar nem sua mulher, nem seus filhos, você não pode administrar coisa nenhuma na igreja do Senhor. Até as melhores empresas do mundo hoje, eles querem homens que sejam pais, que sejam marido, que honrem a sua família, porque esse é o melhor gestor para a empresa. Tá? Esse é o melhor gestor para a empresa. Porque um cara que não sabe amar sua esposa, seus filhos, ele não ama ninguém. Tá? Então, primeiro é caráter, segundo é combinação, sabe trabalhar em equipe. E terceiro, que é competência. Eu tenho até aqui uma coisa interessante, querido, uma pesquisa da Harvard, que diz assim, isso aqui saiu, aqui, ó, Ana Paula Padrão, escrevendo aqui, ó, felicidade é amor e ponto final. E aqui foi uma pesquisa que foi feita na Universidade da Harvard, que começou em 1938, a pesquisa está entre a das mais longa duração da história, que foi monitorada por cientistas de diferentes áreas. Durante 75 anos, as vidas de 268 homens foram acompanhadas de perto. Ao longo do tempo, aspecto psicológico, físico, tipo de personalidade, QI, hábitos alimentares, relacionamento familiar e vários outros itens foram estudados nesses indivíduos. E a conclusão chocante, justamente por serem bastante previsíveis, a primeira é o imenso poder destrutivo do alcoolismo. E no grupo estudado, a bebida foi a maior causa de divórcio e está diretamente relacionada ao desenvolvimento de neuroses e depressão, associada ao tabagismo, foi a principal causadora de doenças graves e morte. O outro achado é o grau de inteligência entre os homens que fizeram parte dessa pesquisa, não teve relação com o sucesso financeiro de cada indivíduo com QI elevado.
os homens mais bem-sucedidos dessa pesquisa não foram aquelas pessoas que têm um QI mais elevado, entendeu? Ou então porque tiveram oportunidade de cursar as melhores universidades. Não foram essas. Então, é a eureka dessa pesquisa, querido, está aqui. É que é a correlação direta, poderosa entre uma vida feliz e o amor, principalmente na infância. Homens que tiveram relações afetivas saudáveis com suas mães são mais felizes na terceira idade. Olha aí, interessante. E principalmente, e aqui está, eles colocaram mães, porque, infelizmente, mas uma criança que é amada pelo mãe e pai, melhor ainda. Mas o papel fundamental de uma mãe na vida de um filho. E olha aqui que ele diz aqui. Homens, ou seja, quem aprende a amar reproduz amor. E felicidade é basicamente amor, uma emoção que se reflete em todos os aspectos da vida. Entre os pesquisados, aqueles que tiveram uma primeira infância amorosa, ganhavam um salário mais alto do que os demais, qualquer que tenha sido a profissão e tenha escolhido exercer. Além disso, eram os menos que apresentavam sinais de demência na idade avançada e foram ainda os que mais se declararam felizes. Então, muitas mulheres, por falta de informação ou tempo, muitas mulheres, aliás, para você ter uma ideia, a pesquisa consumiu 20 milhões de dólares durante 75 anos. Um preço baixo a pagar se pudéssemos aplicar suas conclusões num país como o Brasil. Por falta de informação ou tempo, muitas mulheres ainda acreditam que ser mãe é basicamente alimentar, garantir saúde, segurança aos filhos. Ser mãe é muito mais do que isso. É interagir, é abraçar, é sonhar com eles, é amar. É mais importante do que prover, como disse o pesquisador George Weiland, que dirigiu o estudo por mais de 30 anos. Felicidade é amor e ponto final. Então, tudo isso fortalece o quê? A palavra de Deus. Entendeu, querido? Então, nós fomos criados, querido. Deus estabeleceu a família. Para quê? Para passar o amor fundamental. Mas, infelizmente, os pais não têm passado o amor fundamental. Onde é que se constrói um pedófilo? Um homossexual? Uma ferida na alma? Onde é que se constrói pessoas com complexo de inferioridade e superioridade? É dentro de casa, filho. Os monstrinhos nós criamos dentro de casa. A omissão do pai, as preferências, quando nós preferimos o filho que mais estuda do que aquele que menos estuda, talvez o que menos estuda, não deu para o estudo, mas dá para outra coisa. Você entendeu? Então, quando você diz ao filho, o seu irmão vai ser doutor, e você vai puxar carroça, você amaldiçoa seu filho. Quantos filhos feridos aí de pai e de mãe? Estou cansado, querido. Nossos retiros de homens, quando eles abrem o coração. Homens abusados de pai, feridos, marcados. Então, mulheres, infelizmente, quantas mulheres chegam, pastor, eu não posso ver meu marido, toda vez que eu estou com meu marido, eu vejo meu pai em cima de mim. A imagem de meu pai está aqui. Ou aquela palavra maldita, você não vai prestar para nada, você não serve. Porque exercemos o domínio errado, querido. Esse é a maior tragédia. E na Bíblia nós estamos cheios de exemplos. Na Bíblia está cheio de exemplos, queridos. Cheio de exemplos. O que aconteceu com o lar de Adão e Eva? O irmão mata o outro. Por inveja. Quando nós nos afastamos de Deus, aí, meu querido, a tragédia começa a acontecer. Pecado é se afastar de Deus. Pecado é quando a criatura e o Criador não estão em sintonia. Aí, meu querido, então o homem passa a ser avarento, ganancioso,
Então ele passa, em vez de amar pessoas, ele ama a coisa, usa as pessoas. E a origem da violência da mulher está aqui. Lembra que a origem, Jesus disse que ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher. A origem da violência da mulher, ela é espiritual. É espiritual. Porque o diabo sabia que num dia um ventre, ele imaginava que no ventre da mulher ia nascer aquele que ia pisar na sua cabeça. E é por isso, querido, a partir daí, então, o diabo usa o homem para machucar a mulher, para ferir a mulher. Em consequência, os filhos também sofrem. E é por isso que nós estamos vivendo toda essa tragédia. E por isso, querido, e nós estamos vendo, nós temos vários exemplos na Bíblia de pais que falharam como pai, Abraão, Isaac, Jacó. Então, até Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele falhou. E quando a gente falha, traz consequências drásticas na família. Nós estamos cheios. Aliás, é por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, e Deus deixou tudo escrito para a gente, querido, para que não venhamos cair nos mesmos erros. Por isso que Deus deixou escrito. Deus não tirou os podres de Davi, de Isaac, de Jacó. Você viu como José sofreu com o pai, porque ele preferiu, a preferência dele trouxe inveja de todos os seus irmãos. Então seus irmãos tentaram matar. Mas Deus redunda essa história em bênção. Mas a tragédia está lá. Mas hoje o que está acontecendo na sociedade é a mesma coisa. É por isso, querido, a igreja, que Deus não desistiu de nós. Louvado seja, Deus não desistiu de nós. Deus veio consertar essa história, querido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele formou sua igreja. É como diz lá em Isaías, né, que ele não veio fazer discurso na rua, mas ele veio restaurar o galho quebrado e o pavio que está quase se apagando. O papel terapêutico da igreja, de pegar todos os feridos da cidade e curar. É como tem lá em Isaías 61, que é lindo, é outra metáfora que é usada na Bíblia, que Deus veio pegar, ele veio curar os prisioneiros, os feridos, os marcados. Está ali a missão, a declaração de missão de Jesus. Todos encarcerados. O ano da bondade do Senhor chegou. Aqueles que viviam chorando, sofrendo. Então agora vai mudar. Essa história vai mudar. E vai nos tornar carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória. Então a igreja é essa. A igreja, querido, é o hospital de Deus para curar todos os feridos, todos os violentados, todos os pedófilos, todas as prostitutas da cidade. Então o lugar da cura é aqui. Aqui é o lugar da cura. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados de viver essa vida, essa vidinha. Então esse fardo é grande. Então tem muita gente que carrega um fardo enorme, de uma palavra maldita, de gesto, de atitude, de pai, de mãe. Todos nós temos feridas paternas e maternas. Todos nós. Quem não é ferido? Todos nós temos feridas. E os nossos pais erraram, porque também erraram com ele. Isso é uma sequência. Quantas vezes, pastor, eu nunca abracei meus filhos, porque eu nunca fui abraçado. Nunca meu pai me abraçou. Não sabe o efeito terapêutico de um abraço, de um beijo, de um carinho, como disse a pesquisa. Não é dar roupa, não é dar comida, não é dar escola, é dar carinho, é dar respeito, é dar flores. A gente costuma dar flores a defunto. A gente tem que dar flores em vida, né? Aí você não dá flor à sua mulher, quando ela morrer, você quer comprar todas do mundo, mas ela não vai ver nada. O que é que adiantou? Né? Então, a mesma coisa o filho.
Então, nós precisamos, querido, Deus quer nos fazer carvalho de justiça. Precisamos deixar de ser esse galho quebrado, jogado no canto qualquer, esse graveto, para ser um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória. Tem outra metáfora linda, Isaías 58, que é um jardim bem regado pelo Senhor, onde as águas nunca faltarão. Deus quer fazer a gente isso. É isso que nós precisamos ser para os nossos filhos. Nós precisamos exercer um domínio divino. E esse domínio começa, querido, com a minha vida. Você precisa dominar a sua vida. E quem domina a sua vida é Deus. Você tem que deixar Deus reinar na sua vida. Então nós vivemos num mundo onde existem pessoas usadas por Deus e pessoas usadas pelo diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E tem mais gente perversa, tem mais gente fazendo mal. O homem sem Deus, ele é um Bin Laden. Ele é um Bin Laden, ele usa a boca, o sexo, as mãos, para destruir, para matar, para roubar e destruir. Então o homem, a mulher também, a mulher agora quer fazer a mesma coisa. Está fazendo a mesma coisa. Inclusive agora tem mais mulher deixando marido do que marido deixando mulher. A coisa está feia. Pela independência, entendeu? A independência. Conheço muita gente. E coitado dos filhos, que tomam uma decisão que nem imaginam o que é isso vai acontecer na vida dos filhos. As marcas, não tem nenhum divórcio que vai trazer qualquer consequência positiva na vida de um filho. Nenhum filho aceita, meu querido. Nenhum. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Odeio, está lá em Malaquias. Porque Deus queria o quê? Uma geração de casais abençoados para abençoar a sociedade. É isso, querido. E a igreja é o hospital de Deus. Mas, queridos, como é que a gente vai curar os outros se nós não estamos curados ainda? Nós precisamos deixar Deus nos curar. Nós precisamos ser instrumento da graça de Deus. Nós precisamos deixar, infelizmente o diabo ainda usa a boca de muitos pais. Deus nos ama de uma forma incondicional. E é por isso que eu preciso tomar posse do amor incondicional de Deus. Para amar os meus filhos da forma dele, não da minha forma. Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por isso eu preciso orar todo dia e pedir, Senhor, me ensina a amar minha esposa com teu amor. Me ensina a amar os meus filhos com teu amor. Me ensina a amar as pessoas, aquela mais difícil. É essa que precisa ser mais amada. Nós estamos agora num retiro de mulheres, e duas mulheres, uma filha, um filho foi assassinado, o outro morreu de um câncer. Mas ela estava se queixando, porque era, pastor, por que o filho que eu mais amava, o filho que mais gostava, o filho mais... Ele levou o boi e deixou o rebelde. É porque esse precisa ser amado pela senhora. Esse outro estava pronto, o senhor levou. Agora, esse você precisa amar. Você precisa ser o instrumento da graça e ternura. É para esse. É para o mais difícil. Não é para o mais fácil. Por isso que diz, amar quem nos ama é fácil. Mas eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos. Eu vou dar a você suporte para amar até inimigo. Quanto mais seus filhos. Queridos, está na hora da igreja ser igreja. E Jesus, ele veio justamente curar todos os feridos da cidade. E cada vez mais está mais difícil. Porque tem mais mulheres violentadas, abusadas, crianças, vítimas. E todos nós somos vítimas e sobreviventes de um mundo perverso que jaz no maligno. Mas nós precisamos deixar de ser vítima. É como diz aquele homem que não abraçou. A maldição acabou ali. Então, ele, depois
do congresso, depois ali daquele convívio, ele, pastor, eu vou chegar em casa, vou chamar meus filhos todos, eu vou abraçar um por um e vou pedir perdão a eles. Então isso que é transformação. Imagine, né? É como Zaqueu, na casa dos outros, dizendo, eu vim devolver o dinheiro. Eu cobrar novamente? Não, eu vim devolver o dinheiro, porque Jesus mudou a minha vida. Se seu pai não abraçou você, é porque também ele não foi abraçado. Mas ele já foi perdoado, como nós cantamos aqui. Ele foi perdoado, filho. A conta dele está paga. Você não tem que mais cobrar a conta dele, diz lá a palavra, que a conta dele foi paga. A dele e a sua. Agora, Deus não quer só perdoar os seus pecados, Ele quer curar as suas feridas. Ele quer curar nossas feridas. E nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então nós precisamos voltar a dominar com o domínio de Deus. Então Deus quer usar a sua igreja. E nós precisamos fazer uma revolução silenciosa de homens e mulheres. Não adianta a gente pegar, vestir camisa de branco e ir lá desfilar ali na praia. Entendeu? Um cara de cristão evangélico desfilando. Isso tudo é uma presepada. Você tem que vestir a camisa de Jesus, você tem que ser curado, transformado e começar a exercer sua influência em todos os domínios da sua convivência. Dominar todos os ciclos da sua convivência. Começando na sua casa. Deus quer transformar homens e mulheres, funcionário público, para mudar. Você vai ser um funcionário público diferente. Você vai ser um advogado diferente. Você vai passar o reino de Deus. É isso que eu digo aos professores. Vocês não vão só passar informação. Vocês vão passar o reino de Deus. Como é que passa o reino? Você tem que passar bondade, com atos de bondade. Como é que passa a misericórdia? Com atos de misericórdia, filha. Como é que passa a alegria do Senhor? Como é que passa a paz? Então nós precisamos ser instrumento de Deus, de graça e ternura, para todas as pessoas com quem convivemos, querido. Então nós vamos mudar a cidade assim. Então vai ser um médico diferente dos outros. Você vai ser um profissional diferente. Você vai ser um homem diferente na sua casa. Eu tenho dito isso sempre. Aqui não é o lugar de adoração. Aqui não se adora. Aqui é o lugar de celebração. Você sabe onde é que se adora? Quando você sai ali da porta. O lugar de adoração, querido, é lá na sua casa. Quando você senta na internet, Deus quer adorar ali. Deus quer ser adorado. Lembra que Jesus, com a mulher samaritana, disse, olha, onde é que nós vamos adorar? Aqui no templo ou lá? Lá no templo ou aqui no monte? Nem aqui, nem lá. Porque chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Deus quer verdadeiros adoradores, querido. Então Deus quer que você honre sua mulher, honre seu pastor, honre seus filhos, honre pessoas, porque Deus vai honrar você, querido. É isso que Deus vai. Então nós vamos fazer essa revolução. Mas primeiro honre seus filhos. Invista nos seus filhos. Ame seus filhos. Cuide. Domine. Coloque uma cerca de proteção. Exerça influência. Passe. Então meus pais, eles não me obrigaram a orar. Eu vi eles orando. Eu vi eles orando. Eu vi eles apaixonados pela Bíblia. Minha mãe, ela é uma apaixonada pela Bíblia. Então me fez, ela nunca obrigou, ela mostrou. Entendeu, querido? Ela passou este amor para mim. Eu tive o prazer de receber este amor de meus pais. Mas eu sei que muitos não tiveram o prazer de receber. E todos nós temos feridas, paternas e maternas. Todos nós somos sobreviventes de um mundo perverso. Tá? Vítima e sobrevivente. Mas o que é que Jesus disse? Você vai deixar, queridos, de ser sobrevivente e vítima para ser mais do que vencedor. Você vai ser um vencedor. E a partir de agora, você vai ser um instrumento da graça e ternura de Deus para os outros. Eu quero que você passe... Tem um vídeo. Não sei nem se eu passei aqui. Mas vale a pena sempre ouvir, ver esse vídeo. É uma relação de um pai e um filho.
E quando eu vejo esse vídeo, em primeiro lugar, eu sempre tenho a lembrança de meus pais, que sempre exerceu um amor fundamental para a minha vida. Eu não sei se você tem algo ainda carrega uma ferida dos seus pais. Ou ainda tem algumas coisas na sua vida, um complexo de inferioridade, superioridade, ou alguma área da sua vida que você ainda Deus não deixou dominar, ou uma deficiência. Esse vídeo entre o pai e o filho é um filho que nasceu paraplégico, tetraplégico, e que o pessoal, a medicina, o hospital disse: olha, você não tem condição de criar esse filho. Por favor, deixe o seu filho para a gente fazer pesquisa, vai ser uma fonte de pesquisa. Mas quando ele olhou os olhos daquela criança, ele disse: não, é meu filho. Eu vou criar ele. Eu quero ele. Ele não desistiu do filho. E ele amou esse filho. Preste atenção como foi que ele amou esse filho.
palavra de Deus diz que, olha, mesmo que seu pai e sua mãe te abandonasse, eu jamais te abandonaria. Qual é o pai que um filho pede um pão e ele dá um escorpião ou, em outra versão, uma pedra? Se um pai normal é capaz de fazer isso aí, imagine o pai do céu. Você também pode tirar essa lição como o pai do céu mesmo. Você sabe a história dessa criança? Ele começou a ler e escrever através de um computador. Ele batendo com a testa. E ele foi para a escola e essa criança, um colega dele teve um acidente automobilístico que levou ficou paraplégico. E foi feita uma campanha, uma corrida para angariar fundo para comprar uma cadeira de roda. E aí ele disse: pai, eu quero correr também. Eu quero participar dessa corrida. E o pai, depois de uns 40, 45 anos, disse: eu vou com você, meu filho. E ele começou a correr. E depois dessa corrida, ele disse: pai, quando o senhor corre comigo, todas as minhas deficiências deixam de existir. Então, esse pai disse: meu filho, eu vou correr com você a vida toda. E quando eu puder, eu vou correr. Para que você não sinta suas deficiências. É assim que Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, todas as nossas deficiências, elas deixam de existir. E nós precisamos, querido, marcar a vida dos nossos filhos. Então, nós somos responsáveis pela vida espiritual, pela vida moral, e dar a eles o limite. Deus nos chamou para dominar, para exercer o domínio divino em todos os círculos da nossa convivência. E o primeiro círculo é a nossa família. E nós vamos ter uma igreja forte na medida que os nossos lares forem fortes. E é assim que nós vamos mudar a sociedade. É assim que o reino de Deus, ele é implantado. Então o reino de Deus tem que ser implantado dentro de mim. Ele tem que reinar em todas as áreas da minha vida. E eu passar a ser canal da graça e ternura dele. Que ao abrir a minha boca eu possa ministrar graça. Essa é uma oração que eu preciso fazer todo dia. Pai, que eu abrir a minha boca, eu possa ministrar graça às pessoas que me ouvem. E quando estiver irado, não abra a boca, que senão vai pecar. Está lá na Bíblia. Porque a nossa mente fica entorpecida pelo inferno. E é na hora da ira que nós amaldiçoamos os nossos filhos. E é por isso que muitos deles estão aí na sociedade, filho, com feridas na alma. Mas Jesus, ele veio curar todas essas feridas. Todas elas. É por isso que você está aqui, no hospital de Deus. O lugar mais seguro da terra. Aqui é o lugar. E nós somos o corpo de Cristo. E nós temos a missão, de ser instrumento de Deus, de cumprir a missão de Jesus. De buscar todos os feridos e marcados. Porque Jesus mudou a minha vida. Ele curou a minha vida. Meu pai fez isso comigo, mas eu não vou fazer isso com meu filho, não. A maldição acabou aqui. Tá certo? E se você passa amor, então ele vai passar amor. Com certeza. Nós temos que forjar, nós temos que marcar nossos filhos com a ternura e a graça de Deus, com a bondade. Nós precisamos passar o reino, não é só passar a Bíblia. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Porque às vezes a gente passa a Bíblia. Mas não adianta passar a Bíblia se a gente não passa a vida. Entendeu? Eu conheço muitos teólogos que conhecem a Bíblia toda, mas não conhecem Deus. Porque não foi capaz de amar a esposa, nem os filhos. Então não vale nada essa teologia. Você entendeu, filho? Não internalizou. Certo? Não vale nada. Porque aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Por isso que Deus está convocando, queridos, todos nós,
justamente a mudar a nossa sociedade. Tá? Precisamos deixar de ser vítima e sobrevivente dessa sociedade perversa para ser vencedor. Aliás, para ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Gente, eu não combinei nada com ele, viu? Mas hoje eu estava conversando com Daniel na praia, a gente conversando sobre o sacerdócio masculino no lar. Falamos isso. E o pastor Joel abordou esse assunto. Deus está falando para a igreja. Eu creio que a palavra diz que o Espírito de Deus fala à igreja, né? A gente tem que ouvir, né? Lembro aqui dos nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai, Manassés. Efraim, Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. Essa é a minha oração para a sua vida. Essa é a minha oração para a vida de todos aqueles que têm marcas na família e que não passem isso para frente, mas que você seja canal da graça de Deus na vida dos seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa noite. Tua palavra foi pregada com poder e com graça. Tua palavra foi cantada para restaurar nossos corações. Tua palavra foi desafiada e ensinada para que nossas vidas compreendessem que o Senhor é Deus que cura feridas. Pai, que nessa noite nós possamos ouvir do Senhor a Tua palavra, que ela penetre em nossos corações e que vidas aqui são desafiadas a cuidar das suas casas. Que mães e pais façam um pacto com o Senhor, entre marido e mulher, com os filhos, para que dentro do lar seja ambiente da graça de Deus. Pai, quantas famílias machucadas, quantas vidas feridas, arrebentadas. E como esse ciclo vem se repetindo, um ciclo insano vem se repetindo ano após ano, vidas sendo machucadas, feridas, abusadas, esquecidas, rejeitadas, atormentadas, perturbadas. E isso tem feito com que as pessoas sejam mais profissionais, mais esposas, maus maridos, maus filhos, maus alunos, maus profissionais, pessoas irreverentes, pessoas que não amam, pessoas que egoístas, pessoas que respondem tudo, que sempre tem uma palavra de maldição na boca para responder, para criticar, sempre tem uma palavra ruim, sempre tem uma crítica. Pessoas que sempre têm uma resposta para acusar o outro. Pessoas que não conseguem abraçar, que não conseguem beijar, que não conseguem sorrir, que não conseguem amar. Pai, nós enxergamos isso e Deus tem falado profundamente à Igreja Batista Zona Sul nessas áreas. O Senhor está querendo falar, nós precisamos abrir os ouvidos e deixar essa palavra restaurar o nosso coração. A minha oração é que nessa noite tenha acontecido milagres em corações aqui. E vidas tenham sido curadas. Ou que vidas tenham começado o processo de cura. Abençoa as famílias. Abençoa os casamentos. Não permita, ó Pai, que as vidas e as famílias deem espaço a Satanás para destruir. Abençoa os nossos filhos, nossos jovens. Abençoa os homens dessa igreja, os homens que estão aqui visitando, que eles assumam um papel de sacerdote no lar. Pai, que desgraça nas igrejas, que desgraça nas famílias, homens omissos, homens medíocres, viciados em mediocridades, que têm largado a responsabilidade de ser pai, de ser marido, de ser líder, de ser pastor da sua casa. E pintam na igreja de santinhos, pintam na igreja de homem de Deus.
Quantas mulheres que apenas querem um marido que seja homem, e nem isso eles querem ser. Cura, ó Pai, esses corações, que até esses problemas desses homens talvez tenha acontecido lá atrás, no passado, na forma que foi criado, nós não sabemos, mas que eles tenham coragem de rasgar o coração e de pedir cura vinda do alto para as suas vidas. Promove restauração nessa igreja, Pai. O Senhor tem falado para essa igreja que nasça Manassés e que nasça Efraim em nossas vidas. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita de Jesus e que a consolação do Santo Espírito esteja sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Manassés e Efraim. És o Senhor, Deus soberano, dono da história, Senhor de mim, e guia os meus passos, mesmo em dor. Tu sabes o final, planos de paz pra mim. Tenho feridas, marcas profundas, só tu conheces bem. Mas confiante sigo os teus planos, tu tens o melhor pra mim. Deus soberano, tu és o dono da história, Senhor de mim, e guia os meus passos, mesmo em dor. Tu sabes o final, planos de paz tens pra mim. Tenho feridas, marcas profundas, só tu conheces bem. Mais confiante sigo os teus planos, tu tens o melhor pra mim. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Me curou das marcas que eu ganhei e me fez livre pra tudo perdoar. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Restaurou os sonhos que eu sonhei e mudou todo o meu pranto em fé. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Me curou das marcas que eu ganhei e me fez livre pra tudo perdoar. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. Restaurou os sonhos que eu sonhei e mudou todo o meu pranto em festa. É isso que Deus faz, Ele muda tudo. Deus te abençoe, querido.